Pronto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente inicia o E3, né, a gente inicia o projeto aqui, certo? E aí ele vai iniciar com um template padrão que tiver. Entra aqui no meu template, só tem uma folha. Eu cliquei ali, tá abrindo outro E3, só vou fechar aqui. E basicamente, tá? A partir de hoje a gente vai construindo o nosso projeto. Então eu vou utilizar aqui uma ideia de um projeto que eu tenho já aqui do passado. Eu vou começar aqui também inserindo daí já uma folha para topografia, topologia no caso. Também vou inserir uma folha aqui de painel já e mais uma de esquemático. Vou organizar o projeto da seguinte forma. Primeiro vai ser minha de topologia, eu vou mandar aqui meu projeto ser enumerado, certo? Eu posso organizar aqui por pastas também, né? Então eu poderia aqui na parte da propriedade de controle de árvore, distribuindo aqui, utilizar o atributo tipo de documento, Uhum. individualmente para cada uma delas, para organizar um pouco melhor isso, né? Eu acesso a propriedade da folha, a procura aqui, se não tiver inserido o tipo do documento, a gente vem aqui, ó, e ele vai aparecer para cá, para ser incluso. Aqui, esse aqui vai ser primeiro uma parte de diagrama elétrico. Ah, perdão, a gente está olhando a folha 1 é topologia, ou topográfico. Tá para topologia, assim. Vou também botar aqui como 01, para ele filtrar certo ali depois a pasta na ordem. A segunda, certo? Vou fazer a mesma ideia, só que aqui eu vou botar como diagrama elétrico. Depois aqui, terceira vai ser o de painel. No final eu também te mando depois esse projeto, né? Pra gente ter essa referência também mais. Aqui no diagrama elétrico faltou botar o 02, tá? Depois a gente arruma. Então aqui vai ser 03, tá? Traço. Essa folha 3 eu vou utilizar como painel. Isso aqui é só para documentar mesmo o projeto, né? Depois, digamos que tenha muitas folhas envolvendo a parte do teu projeto, tu aqui tem algo mais organizado para encontrar isso depois. Então aqui, isso aqui vai ser detalhamento do cabeamento, no caso. 04, detalhamento, cabo. Tá? Vai ser tudo. E aqui eu vou arrumar botando, apertando F2, tá? Depois 02. E aqui, pronto. Aí tem a organização do nosso projeto inicial. Vou então aqui pela folha de topografia. Primeira coisa eu vou inserir aqui, tá? Vou importar um arquivo de DXF. Eu tenho aqui de uma referência de uma planta. Só antes de importar, eu recomendo aqui também trocar a folha ou, né, mudar a relação da escala. Vou botar 1 para 10. Como eu estou trabalhando então numa folha de topologia, o E3 ele considera a escala aplicada em todas as medidas que forem apresentadas aqui, né? Para cada metro desenhado, 10 é a equivalência. Então, a gente volta aqui em importar, DXF, DWG, área de trabalho, e aqui depois a gente insere o arquivo. Podemos colocar aqui um, se eu botar um ele não vai caber, certo? Mas eu posso ajustar aqui numa dimensão. Como eu estou trabalhando de escala, não tem problema, né? Ter essas medidas aqui mesmo aqui quebrado. Eu poderia, se quiser, deixar algo mais preciso, né? Deixar 0,40 ou 0,50, vamos ver como é que fica. Fica muito. 40 mesmo. Clico OK e ele traz a minha referência. Uma coisa que é importante aqui na parte do topology, certo? É a gente bloquear essa imagem depois que a gente coloca. Então, existe essa especificação aqui de usar somente o nível de leitura. Para fazer isso aqui antes, a gente tem que acessar a configuração, apertando a tecla S, tá? Ou acessando em ferramentas, opções de sistema.
Aqui em gráfico, a gente tem aqui a característica de usar nível de leitura. Quando eu marco aqui, tá? Essa marcação vai ser automaticamente atribuída também para essas coisas. Aqui eu posso escolher uma cor, mas eu vou, no caso, trabalhar no nível 99. Ok. Por enquanto eu ainda consigo mexer, porque eu não atribuí um nível. Então eu venho aqui, propriedade do gráfico, botão direito, é claro, e aqui eu vou escrever 99. Eu clico OK, e agora eu não consigo mais mexer nessa imagem, ela fica bloqueada para eu poder colocar daí então os pontos de instalação. Que aí no caso do Topology, como é que é a ideia? A ideia dele é que tu coloque pontos de instalação e dentro dos pontos de instalação você jogue os dispositivos que possuem as conexões que vão para a parte externa, tá? Então agora, essa relação eu tenho aqui e crio esses blocos, né? A gente chama do 3. A gente posiciona aqui, certo? Se for ver, ele caiu embaixo da figura que a gente tem aqui. Então, antes de continuar, eu vou desmarcar aqui o nível para poder clicar na imagem e vou jogar ela lá para o fundo aqui da folha, certo? Para trás. E aí, independente do que eu colocar agora, vai ficar sempre na frente dessa imagem. Só bloqueia de novo, né? E aqui está o bloco inicial. Eu venho aqui, eu vou apenas fazer um desenho um pouco maior, eu posso ocupar todo esse espaço se quiser, certo? Mas com uma referência mesmo. Aqui no A1, onde ele tem ali um pequeno A1, eu poderia vir aqui apertar F2 e dizer que meu painel de controle, certo? Poderia também fazer essa mesma modificação na propriedade do dispositivo, certo? Aqui em cima. Depois disso, eu vou colocar aqui mais dois outros pontos, que vão ser, estão as localizações dos motores, os pontos de instalação dos motores, que eu tenho nessa minha linha aqui. Ah, claro, explicar um pouco. Isso aqui é uma linha, um processo de montagem, certo? Vista topográfica, aqui tem apenas uma imagem de referência lateral, para ver como é que ela funciona. Então, a gente tem aqui toda a passagem azul por cima, depois desce daqui para a máquina e vem para o motor. É basicamente o caminho que a gente vai seguir depois. Então, aqui eu coloquei esse bloco, né? Vou dimensionar ele aqui. Com Ctrl, eu fico solto na folha, pressionando Ctrl e arrastando ao mesmo tempo. E aqui com Ctrl e também arrastando, eu fico livre. Posicionando aqui, eu vou dar um Ctrl C, tá? E vou vir para esse lado aqui para fazer a mesma coisa. Ctrl V, com Ctrl solto aqui para posicionar melhor em cima. Essa posição aqui é apenas relação gráfica mesmo que eu estou fazendo, tá? Não precisa ser preciso que nem eu coloquei aqui. Só se você, claro, o mais próximo possível, né? Porque as medidas depois dessa planta, os comprimentos gerados aqui vão ser considerados nos fios. Então aqui a gente tem os pontos de instalação. Aqui eu vou botar como motor 1, né? Ponto de instalação do motor 1. E aqui vai ser o ponto de instalação do motor 2. Como eu estou trabalhando no Topology, automaticamente aqui nas características do meu bloco, ele já entra como espaço de instalação. Se eu quisesse que fosse um bloco normal, um bloco hierárquico, que são outros tipos de modalidade para trabalhar com blocos, tá? Bloco normal basicamente é como quando eu tenho, por exemplo, um componente dinâmico, eu tenho, por exemplo, um painel de um carro e eu quero fazer uma referência dele no meu projeto, quero dizer quais são todos os conectores que são as partes de entrada dele, as fêmeas, digamos assim, e depois eu quero conectar os machos nessas fêmeas para continuar meu circuito. É uma maneira de trabalhar com bloco dinâmico para criar componentes dinâmicos e dizer quais são as peças de conexão que ela possui. O bloco hierárquico, ele é um nível de organização de projeto, onde tu consegue, por exemplo, ter um bloco e dentro desse bloco criar várias folhas dentro dele com referência àquele bloco e conseguir fazer uma interface, de certa maneira, de localização do teu projeto. Então, por exemplo, eu quero entrar dentro de um bloco e dentro desse bloco eu quero encontrar todos os diagramas, todos os painéis que fazem referência àquela montagem daquele bloco. Já no topográfico, quando a gente trabalha aqui, a gente usa espaço de instalação, que é para localizar onde estão os pontos de instalação dos equipamentos, certo? Então, basicamente, a gente tem esses três pontos no exemplo que a gente vai trabalhar aqui.
A gente vai ter umas conexões que saem desse painel, e no caso, né, alimentam esses motores. Então aqui agora, no diagrama elétrico, eu posso fazer o desenvolvimento da parte do acionamento, vou fazer o de potência apenas, tá? Não vou entrar na parte de baixa potência no momento. Vou pegar aqui primeiro um disjuntor, motor, vou ver a referência dele aqui, vamos ver como é que é o modelo dele, especificações do modelo, slots pinos, ele aceita de 0,5 até 4, beleza, eu quero ele. Vou pegar o símbolo que é de potência mesmo, não quero os contatos neste momento, não quero trabalhar nesse projeto, só de potência, e vamos agora procurar aqui uma contatora. Uma contatora principal, de 3 polos e corrente contínua na bobina. Vamos pegar esse exemplo aqui, vamos ver uma um pouco mais robusta. Vamos para cá. Esse aqui está mais interessante. Deixa eu ver como está a especificação dos pinos. Ela tem que ser compatível, certo? Tem que aceitar um fio. Aqui ele aceita de 1 a 6, eu tenho um range lá que vai no máximo até 4, então aqui eu tenho um limite de 4 milímetros e 1. Aqui essa aqui tem um trabalho um pouco mais para baixo também, mas eles se conversam. Então aqui eu posso vir e trazer o componente de potência dela, na simbologia de potência. Interessante o T3, né, para relembrar. Todo o componente que eu trago para cá, ele traz junto, ó. Apertei o botão Ctrl e o botão esquerdo do mouse ao mesmo tempo em cima desse símbolo, ele saltou para cá, né? E aqui eu estou olhando no caso de objetos funcionais, isso aqui é a parte de topology. Eu quero olhar do dispositivo, que é a parte de diagrama elétrico que eu estou me envolvendo agora. Eu não quero mexer ainda no topology, só já botei os pontos de instalação lá, né? O motor e o painel de controle aqui. Aqui eu botei com letra maiúscula, deixa eu ajeitar para ficar padrão. Painel de controle, certo? E depois disso a gente vai arrastar alguns componentes para aqueles pontos de instalação para identificar. Mas agora a gente vai trabalhar com o dispositivo, tá? Então a gente vem nessa aba para ter uma segurança de projeto. Então aqui tem os outros símbolos, né? Símbolos de bobina, símbolo de espelho, se a gente quiser documentar mais esse projeto depois, né? Não preciso vir aqui e arrastar de novo, porque se eu fizer isso ele vai trazer um Q2, não é isso que eu quero. Então agora depois disso eu vou colocar também um dispositivo aqui de sobrecarga, ela é de sobrecarga, vou pegar um exemplo aqui. Vamos ver como é que estão os pinos. Aqui tem, vou pegar um exemplo. Vou pegar esse aqui só para exemplo mesmo. Depois a parte de conexão entre a contatora e ele eu não vou fazer. Mas aqui depois a saída, fios de 2,5. Eu vou trabalhar com 1,5 para ficar no range de todos. Então aqui eu vou fazer o posicionamento. Eu posso trabalhar também com a grade, tá? Além da cruz, para ajudar aqui no posicionamento, manter o alinhamento, certo? E também vou pegar agora, só um minuto, pegar um bore. Vou criar uma borneira aqui. Vamos pegar nos terminais, vamos nessa pasta. Senão, bornes. Aqui. Pegar um borne, vamos ver a característica do modelo. Esse aqui é de terra. Vamos ver a característica. Beleza, ele satisfaz. Então, vou trazer o primeiro exemplo dele para cá. Posso botar o texto de fio depois. E aqui eu tenho que construir os demais bornes. Então, eu posso vir aqui, certo? E arrastar daqui para cá, que ele vai continuar essa construção, certo? Depois disso, eu quero que, no caso do 2 e do 3, eu não tenha uma especificação apresentada de X1 nem
componente. Então, eu só desmarco aqui e fica mais limpa essa apresentação, certo? Eu vou fazer uma conexão agora com a parte daí do motor direto e depois eu vou colocar também um exemplo de conexão inline para a gente continuar esse projeto. Então aqui eu vou agora pegar o motor, nos motores, pegar o exemplo aqui, pode ser o M3AA, se não me engano, 3AA, vou usar esse aqui. Beleza, ele não tem modelo. Beleza. Aqui eu vou botar para cá, porque depois eu vou precisar de mais espaço. Bom, beleza. Feito isso aqui, eu tenho o espaço para fazer a ligação elétrica. Eles já estão todos alinhados entre si. Pode conferir sempre pelo primeiro bore. E agora com isso eu venho e faço uma ligação rápida, em vertical, né? Autoconectar, seleciono a região, ele faz as conexões. Se eu quisesse que o E3 automaticamente inserisse fios, eu teria que marcar, por exemplo, aqui, ou inserir, conectar, né? Marco aqui e faço essa conexão. Automaticamente ele já inseriu fios aqui, né? Em todas as ligações. Mas nessa ligação aqui eu não quero ter fio, ó. Porque aqui vai ser uma ligação que a ideia dele a ideia dela é ser mecânica no dispositivo. Então aqui eu vou dar um unconnect, desconectar eles. Eu posso localizar os fios aqui. Posso deletar eles. Depois eu posso mandar renomear aqui ainda. Certo? Atualiza as referências. Posso deixar isso aqui mais próximo, né? Um do outro. Acontecer uma ideia de montagem. Aqui a gente já tem espaço. Esses templates para cá. Esses templates aqui, eles estão com o número, nome da criação, certo? Poderia ser outro texto, basicamente a gente poderia trabalhar com core type aqui, por exemplo. Aqui outra coisa que eu vou fazer embaixo, tá? É ajeitar essas representações aqui. O pino do meio, ele é um pino que a simbologia não deveria ter nenhuma representação visual agora. Este exemplo, para evitar a poluição visual. O primeiro, a gente não precisa da informação no símbolo aqui do componente. E aqui, o terceiro, o símbolo do pino não precisa da identificação da designação. E aí a gente tem uma organização mais visual. O que eu vou fazer agora aqui, eu tenho um fio nesse meu projeto aqui. Ele vai conectar para cá ainda, mas eu vou utilizar um outro conector para fazer um inline. O que acontece? Eu vou ter, então, dentro do meu painel, esse dispositivo disjuntor, depois a contatora, o relé, o borne e vou ter um conector de saída. Eu vou ter um conector na parte interna do meu painel, a ideia, e uma depois na parte externa do meu painel, que depois vai chegar lá no outro conector que se conecta daí aqui, nesse conector é o último. Então, eu vou botar aqui um inline, que a gente chama. Vou fazer essa conexão aqui, então. Tá, a gente vem aqui, eu posso pegar a referência desse componente mesmo aqui, ó. Vou saltar o componente aqui no meu banco de dados. Tá ele aqui, a referência para copiar. Eu vou fazer uma inserção aqui de pinos únicos. Apertar a tecla R para rotacionar. Automaticamente, quando eu coloco aqui, ele já traz a contrapeça, certo? E esses demais pinos aqui eu posso remover do meu projeto. Aqui eu posso vir nesses dois símbolos, certo? Apenas para melhorar minha apresentação. Vou fazer aqui e vou inserir, claro, o nome do componente visualmente. E aí disso a gente tem essas identificações. Tá feito, aqui também. Aqui a gente, como a gente colocou isso em cima de um fio que já existia, automaticamente também o software já criou novos aqui. Então os de baixo, ó, vieram 13, 14, 15. E aqui em cima tá o 4, o 8 e o 12. Se eu clicar aqui duas vezes rapidamente, eu consigo destacar eles novamente. Ou seja, não preciso vir colocar outro fio novamente. O E3 ele entende que ao romper ele se torna um 2. Então, feito isso, né, eu tenho já minha ligação inicial aqui, minha partida desse motor. Eu posso basicamente fazer
uma segunda representação disso, eu vou no pouco espaço aqui só. Beleza? E aqui eu vou botar um pouquinho mais para baixo. Ctrl C, Ctrl V. Agora aqui eu vou só fazer uma ligação entre eles para questão de finalização mesmo. Aqui eu não quero fio. Desmarcar essa opção aqui. Clico rapidamente aqui, esses três. Vou utilizar a referência da folha aqui por baixo para concluir essa ligação. E aqui, um Shift agora pressionado, eu vou inclinar para manter alinhado aqui o 1 com 1, tá? Então aqui, ó, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 5 com 5 no caso. Como aqui eu não vou botar nenhum fio nem nada, aqui para mim é só uma chegada de informação de sinal. Posso estar trabalhando com fio ou posso estar trabalhando com barramentos. Se no E3 ainda não está ainda com modelagem de barramentos no painel, então não vou trabalhar isso aqui. Mas se eu quisesse, por exemplo, eu poderia dizer que está chegando potencial elétrico já aqui, para transmitir a conexão. Então aqui eu tenho as referências cruzadas, eu vou pegar uma referência direta de destino, apenas para criar aqui uma referência de texto e de sinal visual. Vem para cá, eu posso clicar aqui F2, dizer que é o L1, que aqui é o meu L2, aqui é o L3. Então agora a gente tem o nosso projeto elétrico aqui elaborado. Feito isso, eu já tenho quais são minhas peças, eu tenho meus pontos de instalação e eu tenho as minhas conexões elétricas. Agora eu tenho que definir lá nos pontos de instalação do topográfico aonde estão as peças que vão ser externas. As peças que vão ser externas aqui no nosso projeto é o X4, o X2, o X7 e o X5, o M1 e o M2. Só que o M2 eles não têm conexão de fio. A gente quer ver lá no nosso topográfico o posicionamento de cabeamento, né? Pegar o comprimento no topográfico. Então, para isso, eu vou trabalhar com X4 e X2 somente lá, que são realmente as conexões que existem fora com fiação. Então, aqui, tá? Eu volto para minha folha aqui de topografia. Vou desmarcar essa e vou desmarcar essa aqui, porque assim eu consigo usar esse atalho aqui e ver uma do lado da outra. Vou dar um zoom para cá, certo? Pra manter a visão dos conectores. E aqui eu vou agora basicamente na aba de objetos funcionais, que é a parte de topologia, tá? E aqui eu vou fazer a inserção daí então do X4 e do X2. O X2 ele vem para cá, certo? Vocês viram que ele não registrou aqui. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, eu vou mostrar agora, é que pro padrão, o template D3 ele não está vindo com a configuração do topográfico. Então tem que vir aqui, ó, tecla S, topologia, marca esses dois, tá? Aqui a gente pode escolher uma cor, a gente usa como padrão esse laranja, e depois nessa segunda a gente usa esse padrão aqui. Depois tem essas simbologias que já existem na base de dados padrão D3, tá? Que a gente também pode usar para que fique mais visual as conexões, as coisas acontecendo ali no topográfico. Então aqui eu tenho a bilateral, é bem sugestivo mesmo os nomes, né? Então entrada em, saída out, depois eu tenho o GND, tenho o plus, minus e determinado. Aqui na topologia dá para usar o... Deixa eu ver qual que a gente está usando. Deixa eu usar aqui. Só um segundo que eu confirmo. Nesse aqui a gente vai colocar o comp default. Comp default. Esse é o padrão, tá? O resto se mantém igual. Se não aplicar, ok. Algumas coisas eu já vou mudar aqui, ó. Por exemplo, a apresentação da instalação está laranja, certo? Aonde tem componente. Onde não tem componente, ele continua cinza. Outra coisa agora, tá? Eu vou remover aqui do meu painel
clico com o botão direito em cima, na aba de objetos funcionais, ele vai ter a opção de remover da topologia. Ele saiu dali, tá vendo? Só que agora, como eu estou com essa parte organizada, se eu jogar o X2, ele vai trazer um pequeno símbolo de quadrado aqui, porque a gente tem uma relação de escala 1:10, tá? Mas ali a gente consegue ver que tem o X2 dentro de maneira mais visual. E também aqui dentro vai ter o X5. Então eu vou arrastar ele para cá também. Feito isso agora, eu posso vir nesses outros itens, tá? Uma outra coisa que é interessante é marcar isso aqui, ó. Botão direito aqui nesse espaço em branco e clica em Design Funcional Topológico. Aqui, como eu marquei aquelas opções aqui antes, né? Ele marca aqueles dois ali também, que é para mostrar as características de que tem alguma coisa instalada, então cinza e laranja, que a gente viu. E aí tem os outros também aqui, sinais de luz em linha lógica, quando a gente não tiver conexão feita, vai aparecer em seguida já. Então, a gente tem o X4, que é o motor 1, certo? Então, o X4 aqui a gente joga para cá. Apareceu a linha cruzada aqui, certo? Que identifica a linha lógica de conexão. E já mudou para laranja lá também, certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, que agora aqui é o X7. O X6 ele fica no meu painel e o X3 ele fica lá no meu painel também, só que na parte de dentro, que é a parte que eu vou precisar depois para obter meus componentes de parte de comprimento, né, do fio no caso. Então aqui a gente tem isso, a gente agora só não fez a ligação elétrica desses pontos. A ligação que eu vou fazer, ela vai ter o seguinte caminho aqui. Então, quando eu venho aqui nesse painel, aperto a tecla C, né, de conexão, que é basicamente esse comando aqui. Eu me aproximo dela, o E3 ele já reconhece ali, tá vendo, um alvinho. Eu faço a conexão aqui. E legal da E3 é que exatamente o caminho que eu estou fazendo é considerado para a parte do comprimento dos fios, ó. Aqui ele já mostrou uma referência da conexão feita. Deixa eu ver aqui se ele tem uma outra representação. B-GND. Uhum. Beleza. Ok. E eu tenho também uma outra que vem para cá. Posso continuar desse ponto, certo? Venho para cá e conecto aqui nesse meu outro motor, certo? Tá ali também feita a conexão, ok? Então, basicamente, tem esses pontos aqui. E agora, o que acontece aqui no 3, ó? Ele cria automaticamente uma referência de chicote visual. Se eu quiser, eu posso vir aqui, botão direito, ó, atribuir o nome de chicote. Eu posso dizer aqui que é rota externa. Questão de documentação mesmo. Então, agora aqui, eu posso ver todos os fios que fazem parte. Se eu clicar duas vezes em cima, eu vejo onde eles estão passando. Aqui o fio passando. Se eu clicar nesse 14, ele também está no mesmo lugar, né? Se eu clicar no 17, ele já está vindo daqui para cá. E tudo isso aqui que eu desenhei é considerado para o comprimento. Então, aqui no 17, se eu entrar na propriedade do meu fio, aqui ele tem 4 metros e 400, certo? Quase 400. Beleza? E aí, com isso, eu já tenho toda essa parte métrica. Depois disso, tá? A gente pode também fazer um detalhamento desse chicote. Então, eu posso vir aqui, agora na minha folha de cabeamento, certo? E aqui eu posso fazer, então, esse detalhamento da seguinte forma. Fazer um detalhamento mais complexo, mais simples, mas aqui eu vou fazer algo mais resumido um pouco. Mas já é interessante também para que vocês tenham mais documentações, tá? Bom, para fazer isso, eu venho aqui nos objetos funcionais, eu venho na rota externa que foi desenvolvida pelo software, e aqui eu venho inserir nova vista. Quando eu faço isso aqui, automaticamente o E3 ele já enxerga todos os conectores que estão nos fios, ou melhor, todos os conectores que fazem parte dessa associação de fios. Então aqui, tá, eu posso escolher uma vista representativa, quero que seja dispositivo completo, eu quero que ele mantenha o máximo de opções padrões aqui possível para facilitar a minha inserção. X4, eu vou só mudar a vista aqui, né? O X2, o X7 e o X5.
Aqui então, certo? Agora eu posso comparar com com a topologia, só vou desmarcar aqui também, aqui já está marcado. Na topologia eu sei que, né, que juntos aqui estão o x2 e o x5, certo? Então eu tenho aqui o x4 e o x2, no x4 eu vou vir para cá, e aqui eu tenho o x5, então aqui estão, o x5 está aqui. Esses caras aqui, né, eles basicamente estão na mesma região, e esses aqui, um do lado do outro lá também, o x4 e o x7. Tá aqui o nosso x7 e o nosso x4, né, de acordo com o nosso diagrama elétrico. X4 e x7 na parte de conexão. E aqui, pontualmente, lá nos meus motores do X2 e X5. Vou invertir aqui, agora que fui ver. Só um minuto aqui para me ajustar aqui, que o X2, o X2 ele não é aqui, né? O X2 ele é lá do outro lado. Vamos fazer um ajuste aqui rapidamente. Com cuidado. Vou remover eles primeiro. Para isso, na aba de objetos funcionais, eu tenho que remover a parte do painel de controle, esses dois. Remover a topologia, certo? O X2 ele entra lá no outro lugar. E depois lá nos motores eu também tenho que remover cada um deles. Remover e remover também. Agora só para organizar, né? O X2 no motor 1, na verdade. Aqui. E o X5 no meu motor 2. E aqui eu vou ter o X4 e o X7. X4, X7. A conexão ela persiste, né? Ela só inverteu agora o destino dos fios, basicamente. A rota é a mesma, não muda. Elas não foram desconectadas, certo? Agora eu posso ver aqui a rota externa. Está aqui os fios indo. Eles apenas mudaram a ordem, né, do destino. Então, um ajuste é rápido também, não é problemático caso ocorra alguma coisa. Mas aqui, então, a gente agora volta para a parte do detalhamento de cabo. Então, eu tenho no mesmo lugar o X4 e o X7, certo? Olhando o diagrama de novo. X4 e X7 que estão do lado do meu painel. Se vocês quiserem um dia, claro, também é possível evitar um pouco dessas falhas e criar campos aqui. Poderia ter criado aqui um campo ao redor disso. Sim. E definido que esse campo ele tem uma localização que é painel. Certo? Tudo que tem aqui, ele tem que ser atribuído a esse painel. Propriedade do dispositivo, está aqui já a especificação. Certo? Eu posso aumentar esse meu campo para cá. Esses aqui tem que receber essas atribuições também. Se ele não receber, é porque a gente não desenhou em cima, né? Então, basicamente, eu posso vir aqui ou dar um Ctrl Z e desenhar tudo em cima. Bom, propriedade do campo. Ok, painel. E agora aqui, propriedade do dispositivo. Tá ali o painel. Aí agora a gente pode ver aqui, ó, a referência. Quando a gente arrastar, visualmente a gente consegue ter certeza que está no lugar certo e evitar que tenha um erro, né, de projeto. Aqui eu não tenho nada mais porque, né, eu não coloquei nenhum campo. É uma maneira de evitar erros assim. Bom, feito isso aqui, tá, voltando agora para a parte do cabeamento mesmo, a gente tem então aqui no lado o X4 e o X7. Aqui embaixo está o X2 e o X5.
O X2 e o X5 ele fazem parte de chegadas assim, na verdade. E os outros dois eles estão chegando dessa forma aqui no exemplo. A tecla R em movimentação eu consigo rotacionar, tá? Então aqui meu X7 e meu X4 só vão ter a ordem para ficar de igual para igual. Uma coisa que eu posso fazer aqui, nesse meu diagrama, tá? É mudar o tamanho da escala da simbologia. Propriedade do símbolo, depois de dar um Ctrl A para selecionar tudo, venho aqui em exibir e vou colocar aqui 0.4. Eu tenho um pouco mais de espaço agora por conta da imagem, né, que a gente tem uma replata. Então aqui eu tenho esses posicionamentos com uma referência do nosso chicote lá, do corpo do chicote que tem representado no nosso projeto. Eu posso fazer então as ligações, conforme a gente tem também no topográfico. Tá? Eu poderia, antes de fazer quebras a mais, eu poderia deixar tudo aqui rotacionado assim, para ter um detalhamento mais reto, certo, das conexões. Vou fazer para cá a conexão agora. Primeiro eu vou conectar aqui, depois eu vou conectar esse com este. E a gente tem lá no nosso projeto, só que agora aqui a gente tem uma conexão que a gente pode rotacionar ela aqui. Ctrl M, botão direito agora, rotacionar espelhando. Quero que seja 45 graus. Ele colocou aqui a figura em 45, certo? Para eu poder fazer uma conexão aqui mais visual com o meu corpo. Então assim eu consigo começar a construir um detalhamento dele. Eu posso vir aqui nessa minha conexão, certo? Deixa eu ver se ele vai deixar eu colocar aqui conexão em curva nela. Não, eu vou querer que eu conecte direto. Tá. Deixa eu deletar essas aqui. Eu consigo refazer isso aqui com uma apresentação em curva, certo? Poderia fazer o mesmo para cá. Deletar aqui de novo, fazendo esse agradável aos olhos. B, certo? Aqui eu poderia fazer a mesma coisa. E fazer em curva, certo? Então a gente tem uma ideia de representação aí do detalhamento desse corpo de chicote. Se eu selecionar isso aqui, eu posso dar uma movimentada também, dar uma ajustada mais visual aqui no posicionamento. Tá? E aqui a gente pode começar a deixar um pouco mais, né, documentado isso, um pouco mais visual. Isso eu poderia aqui nesse caso ter feito também diferente essas conexões. Né? Eu poderia ter feito com isso aqui de lado para manter uma referência lá que a gente tem no posicionamento, né? Então aqui, basicamente, a gente faz de novo aquela conexão. Você vai deixar eu fazer aqui essa curva agora. Vou pegar com essa aqui. Bem, vamos refazer então. Vou pegar aqui, tecla B. Clicar com o botão direito em cima, eu consigo editar pontos, ó. Dar uma ajustada nesse meu desenho. Aqui, né, é só uma questão mais visual do que eu estou fazendo. Não é nada que vá contar depois no corpo do chicote, porque aqui é só um desenho gráfico mesmo. Então aqui eu posso fazer a mesma curva, certo? E aqui a mesma coisa. Tecla B, né, claro, para poder fazer curvas. Pronto. Ó, ficou bom. Vamos ver se a gente consegue editar ele só. Puxar para cá. Pronto. Então fica algo mais visual aí, mais com cara de chicote, mais mecânico.
E agora a gente pode também fazer isso aqui, né? Se eu consigo achar um exemplo já preparado, daí já simplifica essa nossa apresentação para ti. Daí eu poderia colocar uma representação de corrugada aqui, por exemplo. Cable protection. Tem que ter uma que está em azul, em princípio. E aí eu consigo fazer a inserção do controle. Esse aqui, você vai pegar. Não, a gente tem que usar de outra forma. Tá, então eu vou usar ele dentro de um componente que já existe para poder posicionar. Proteções para cabos. Deixa eu achar só esse cara. Ele é o VFP11. Se ele vai estar disponível da maneira que a gente precisa. Tem nenhum aqui já pronto. Se ele vai fazer com esse, acho que não. É que ele não vai deixar fazer com esse. Fazer uma substituição rápida aqui. Zero quatro. Se ele vai deixar a gente fazer agora esse formato. Que não vai. Que acho que uma coisa que eu até percebo um pouco mais claramente que vai ser algo só no Formboard, mas igual a gente poderia fazer algo assim. Aqui, se não fosse em curva, ficaria mais visual, mais apresentável. E se a gente pegar, então, com a representação assim, isso vai deixar a gente fazer esse formato aqui. Ele tem agora. Tá, isso aqui é uma característica do E3 Cable, tá? O detalhamento dele para nível de manufatura, ele acaba não sendo tão ideal na utilização do E3. Então, por exemplo, a gente não consegue colocar coisas em curva. Só no E3 Form Board é possível colocar coisas em curva. Daí, no caso, poderia ter aqui posicionar sobre o segmento e ele tira até a curva nisso. Então, aqui no exemplo, se eu fizer assim, ele não vai deixar. Se eu colocar reto, a gente consegue colocar informação. Então, vamos fazer algo reto, apenas esse nível de detalhe. Também. Então, aqui, tá? Basicamente, a gente pode vir. Aí, no caso, a gente pode seguir com qualquer outro. Poderia colocar aqui inserir no segmento, nesse caso. Essa aqui só vai ser no fanboard mesmo. Então, vamos posicionar continuamente assim, estacionando. Aqui, aqui também e aqui também. Aí já tem um detalhamento, né, nessa apresentação do corpo. Eu poderia fazer isso aqui, aumentar essa representação. Como eu não tenho uma... que eu teria que, se quisesse botar uma curva, não funcionaria tão bem, né? Mas existem essas possibilidades de aumento, né? Se quiser fazer um detalhamento que nem tá aqui, já é suficiente assim.
Aqui dá para ver também, né, o diâmetro das coisas que estão passando, todos os conectores, todos os fios que estão passando. Mas o legal dessa parte aqui, desse detalhamento de cabo que tem ali nos segmentos, aqui também dá para trabalhar com tabelas, né? Então, poderia aqui fazer a inserção de uma nova vista. E aqui eu escolho um exemplo de tabela com detalhamento, pinos individuais. E agora eu vou inserir essa vista aqui. Eu tenho as conexões que estão feitas, por exemplo, eu tenho vários fios, né? Eu tenho vários pinos, né, que não estão em uso, mas eles estão aqui na documentação. Mesma coisa aqui. Ser uma nova vista, tabela, pinos individuais. Vou inserir para esse agora. Para esse aqui também. E agora esse aqui. Também está. Para cá. Isso. Na parte do E3 Cable, tá? É isso aqui que a gente consegue alcançar a nível de detalhamento de chicote, se for fazer alguma coisa, né? A gente consegue fazer essas partes, para ter outros tipos de simbologia, não é obrigatório trabalhar só com essa. E tem clientes nossos que eles trabalham daí com a parte de tabela, em vez de conexão com a interface do componente que nem a gente aqui. Então, eles conectam todos os pinos individualmente, depois colocam uma vista mestra, por exemplo. Ao contrário do que a gente fez, né? Tipo, aqui a gente está conectando a vista mestra e trabalhando com as tabelas depois como informação adicional. Tá? Então, se eu não quiser esses pontilhados, eu posso clicar aqui e aí ficar mais limpa a visualização. Mas aqui, então, a gente tem uma ideia de qual é o detalhamento, né? Um nível de detalhamento, dá para botar mais coisas mecânicas, peças de fixação, essas coisas, certo? Para tornar ali teu projeto um pouco mais completo. Aqui ele não vai deixar que isso aqui é o Formboard mesmo. E com isso, tá? Tu acaba tendo aí mais uma informação adicional no teu projeto, por parte de cabos. Isso aqui seria uma vista, digamos, também unifilar, né, do teu projeto. Então a gente tem ali o topográfico até agora, né? A parte do chicote, o comprimento que foi gerado. Temos o detalhamento do diagrama. Temos o detalhamento da conexão externa, certo? Aqui a gente pode ver também que os fios eles não vão ter sofrido modificações, o 13, o 14 e o 15. Esses fios eles têm que ainda ter mantido o mesmo 13, o 14 e o 15. Aparecer nos objetos, na nossa rota aqui externa. 13, 14 e 15. Eles ainda mantiveram aqui com a informação, certo? Porque a gente apenas fez um detalhamento, a gente não fez alterações de comprimento. Se eu quiser, por exemplo, aqui botar algumas informações, certo? Aqui nesse segmento ele poderia trabalhar uma forma um pouco mais complexa do E3, que com scripts, por exemplo, ele leria a relação de comprimento de cada segmento e pudesse também trazer um detalhamento de comprimento em cada linha, mas é alguma coisa um pouco mais robusta. Aqui tá, então, só voltando. Agora a gente vem para a parte do painel para concluir de fato, né, esse projeto aqui. Tá? Aqui no painel, então, a gente pode procurar aqui uma chapa de montagem dentro do nosso banco de dados, de componentes, painéis aqui. Eu vou pegar um exemplo padrão que a gente tem. Aqui eu acho que vai ficar. Tem um maior, mais comprido. Esse aqui é um pouco mais comprido. Essa aqui, tá? Eu posso, para inserir, então, no caso, né, os itens de painel, eles ficam, os que não estão inseridos nessa aba de painel não inserido. Então, só recapitulando, né, que abas folhas, certo? Ficam todas as nossas folhas da organização do projeto. Dispositivos é o que a gente usa no diagrama elétrico, seja na parte de cabeamento ali do chicote que a gente desenhou, ou então na parte de diagrama elétrico dos acionamentos dos motores. E na parte de objetos funcionais é o que está correlacionado daí, né, com a parte do externo. Então aqui a gente tem todos os fios que estão pertencendo a isso, né,
A gente consegue ver os outros aqui. Se a gente for na aba de dispositivos, a gente também vê essa rota, também vê as coisas. Mas o ideal, objetos funcionais, está na parte de topology, que é o mais padrão. Aqui, na aba de itens não inseridos, a gente tem todos os componentes que a gente inseriu no projeto que possuem modelos. Então, componentes que não possuem não estão aqui. Por isso que os motores não estão aqui, mas tem peças de conexão que sim, estão aqui. Então, vamos dar uma olhada, né, no nosso diagrama, como é que ele está. A gente tem o F1, o Q1, o F2, X1 e o X3 e termina o nosso painel. O X4, o X2 e o M1, eles não pertencem. Então, vai até o X3 e o X6. Então, basicamente, são esses aqui. X3, X6, que estão dentro do painel, certo? A gente poderia também dizer que esses objetos aqui pertencem aos nossos painéis. Propriedade do dispositivo. Posso vir aqui e atribuir eles para dentro do painel também. Esse X aqui, ele também está dentro, que é a nossa régua de bornes, principalmente para fazer as conexões lá do motor. Eu vou dizer que ele também está dentro do painel para separar isso. Isso aqui também fica separado em qualquer outro lugar do 3, né, que tem essa referência de localização aqui na pesquisa. Então a gente sabe que ele botou só nos terminais, ele não colocou. Ah, agora ele é assim, beleza. Botou um F5 aqui só. Beleza. Então aqui na localização, que não tem nada definido, é o X2 e o X5. Eles não pertencem à nossa coleção de painel. O X4 a gente tem ele ainda ali, mas o X4, no exemplo que a gente tem, ele não tem modelo, então ele não está aqui. Tá? Ele não está aparecendo aqui porque ele não tem um modelo físico para ele. Mas a gente quer trabalhar mesmo, que a gente vai trabalhar mesmo o que está aqui dentro dessa pasta de painel agora. Ok? Então, feito isso, essa organização rápida aqui, a gente pode voltar na nossa folha de painel e com mais tranquilidade, mais certeza, fazer as ligações. Então, o F1 e o F2, certo? Depois o Q1. Então, na ordem, se a gente arrastar aqui e marcar a opção de linhas lógicas, a gente vai começar a ver as coisas aqui de novo. O F2, Q1, tem um pontilhado entre eles aqui, porque tem uma conexão física acontecendo lá no nosso projeto. Tem o F3, certo? Eles têm uma conexão em cima que a gente fez, que é a transmissão de sinal. Aqui também. E o Q2, certo? Depois tem todas as nossas borneiras. E também os conectores que vão ficar na parte externa do painel, na porta do painel. Ou do lado, que eu vou fazer, por exemplo, ao lado. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer agora, a gente sempre verifica se esses componentes são compatíveis com alguma descrição de montagem. O trilho TS35 nesse exemplo. Esse aqui, TS35 também. Então, aqui é a Rail Type 10. No caso, ele se conecta em um outro componente. Nesse exemplo aqui, eu acho que ele não vai ter a conexão direta, mas ele se conectaria fisicamente, ele não vai no trilho, né? Depois aqui nos bornes também tem. TS35. E depois nos conectores, que é o H10, mas ele vai direto na chapa quando a gente monta, né? HE10. Então, basicamente, o que eu vou botar é os trilhos de TS35 aqui. Então, eu tenho um trilho que eu posso aqui inserir. Eu posso continuar inserindo da mesma forma, eu posso direto dar um Ctrl+C, Ctrl+V, certo? A gente vai poder já fazer aqui as inserções, só arrastar para cima ele já localiza onde ele pode se conectar. Então tem aqui também para a pontatora, só tem que pegar bem em cima dela. Deixa um espaço, porque depois a gente tem que colocar a canaleta. Assim, só para ficar, para pegar as curvas também. Aqui eu vou fazer só um posicionamento visual para que a gente possa montar no nosso projeto.
Ele não é o padrão do componente, mas ele já vai servir aqui para o nosso exemplo. Se ele fosse o padrão do componente, ele destacaria uma conexão em rosa para encaixar. Então aqui eu também vou mover esses aqui para lá. Para cá mesmo. Vou botar um pouco mais próximo. Agora eu posso colocar os meus eletrodutos aqui, né? Os meus eletrocalhas, na verdade. Clico em OK e faço daí agora a disponibilização disso. Tecla E para rotacionar aqui também, se quiser. Deixar mais acertado. Ok. Onde tem conexão entre canaletas, o E3 mostra esse rosa, tá? E aí faltou colocar só esses outros itens aqui. São os nossos conectores. Eu vou movimentar um pouco para minha esquerda. Isso aqui. Sim. Aqui eu vou puxar um pouco mais para baixo, dar uma alongada. Eu preciso disso aqui para poder fazer essa conexão acontecer. E aqui também, tá? Para poder transmitir as conexões, é importante botar um outro eletroduto. Consigo diminuir todos os meus campos aqui. Show. Ok, e aqui desse lado agora, tá? Eu vou botar para cá. Só que antes de colocar e fazer as conexões reais aqui mesmo, a gente tem que fazer uma rotação desse item. Deixa eu ver na porta aqui. Eu posso agora botar no 3D e verificar melhor o que eu estou querendo dizer com rotação. Antes disso, eu vou marcar para aparecer os gráficos dele, que estão carregados nos modelos. Ele está de pé para cá. Eu preciso rotacionar ele para poder fazer a conexão acontecer. Então, eu posso vir aqui, botar em movimento, Shift, seta para a direita ou seta para a esquerda. Aí eu vejo como ele se encaixa aqui, ó. Beleza. Então, assim, a gente já tem uma conexão para ele. Mesma coisa para cá. Posicionado. Posso voltar aqui para minha visão. E agora, antes de fazer o roteamento, eu preciso verificar um comportamento como está configurado. Quero estar apertando a tecla S aqui em painel, na conexão. Eu quero que ele faça as conexões no meu roteamento apenas para aquilo que tem fio, ou conector, ou condutor, no caso, definido. Se eu deixar o fio com a característica de sinal ou conexão gráfica, ele vai fazer um monte de conexão a mais que a gente não tem aqui, porque ele vai querer conectar essas conexões do meio aqui, que estão no esquemático, ó. Eu posso até mostrar o que vai acontecer aqui. Ó, vou mandar rotear tudo, tecla A, e ele vai passar um monte de fio em cima, ó. Tá vendo? Isso aqui ocorre porque a gente tem a conexão que está lá no diagrama, certo? Se eu quiser que saia no depara, né, é interessante fazer a conexão no diagrama elétrico, que nem eu fiz. Se não quiser, se não se importar com isso, aí pode deletar. Isso aqui não vai ocorrer mais, né? Mas como é que eu faço para isso não ocorrer de verdade? Aceito a configuração correta. Entro aqui, defino isso, tecla A, mando rotear agora e ele faz corretamente. Aqui ele terminou as conexões no nosso conector, certo? Terminou para cá. Eu posso marcar também essa especificação de parâmetros. Eu consigo ver, além da cor do fio, consigo ver também a espessura. Então aqui, por exemplo, nesses componentes, eu gostaria que o fio fosse vermelho. Seleciono os três. Propriedades da conexão na aba dos fios. Eu posso vir aqui e trocar, né? Eu tenho que dar um limpar antes. Para 07, eu quero 1,5, só que eu quero vermelho, que é o red. RD, já selecionou os dados. Pronto, e aqui ele já também substituiu. Se eu quiser agora, por exemplo, fazer uma visualização no 3D disso, eu consigo também. E os fios eu consigo ver ali também, tudo com os parâmetros, na parte do roteamento. Certo?
e ver então como vai ficar esse painel. Esses comprimentos eles vão para a lista de materiais, vão se somar com os outros de um e-mail que existem. Então aqui a gente sabe o total de maneira bem precisa de quanto fio vai ser utilizado, certo? Então a parte do topology ela é interessante para a parte da planta, se vocês quiserem ter de fato essa relação aqui com o comprimento, poder ver esse chicote definido, se for algo muito mais complexo também, ficar com melhor detalhamento, né? A parte, então, do diagrama elétrico, para fazer de fato, né, a conexão elétrica. A parte do detalhamento de cabo, que é o E3 Cable, certo? O E3 Cable, ele também, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente tem a vista H, hashtag 1 no caso, e a hashtag 2. É a primeira e a segunda vista, mas são três simbologias iguais que a gente tem de representação. A gente tem a representação dele lá no diagrama elétrico, que é o X4, que não tem nada que não é uma vista, na verdade, né? É uma simbologia, que é o X4. Se eu apertar o botão Ctrl e esquerda do mouse, eu consigo ver o X4, os três pinos do esquemático elétrico e as duas vistas relacionadas e aonde elas estão também depois, né? Então, eu consigo expandir lá no 4D2 e acho que 4E3 aqui, né, no caso, que são daí a parte de tabela. Então, o E3 ele cria essa referência, né? Você consegue ter múltiplas vistas de uma mesma representação. Então, aqui, por exemplo, nesse componente, ó, se eu quisesse criar uma vista de representação unifilar, esse componente ele já tem uma vista de unifilar representada. Eu posso vir aqui, deixa eu ver se esses outros aqui também tem. Nova vista, também tem. Então, eu posso colocar aqui. E tu viu que aqui vocês conseguem ver que tem um 3, 5, 2, 4, 6, um 3, 5, 2, 4, 6. Já tem um pontilhado aqui que me mostra que existe uma conexão. Se eu vier aqui completar e mandar ele agora colocar o template de texto, aqui em cima eu consigo ver todos os nomes dos fios que passam essa conexão. Se eu mudar alguma coisa, por exemplo, eu quero que esse 23 não seja mais 23. Quero que ele seja 256. Tem um enter aqui, ele atualizou nas duas representações, não somente aqui, mas lá na parte também do nosso cabo. Aqui no nosso cabo, se a gente olhar agora aqui, ele tá, deixa eu achar aqui. Ah, perdão, aqui no cabo ele não vai estar porque ele é uma conexão interna do painel. Aqui ele não vai modificar. Se eu tivesse, no caso, um detalhamento interno, um chicote interno, um detalhamento de cabo interno, ele teria modificado também naquela tabela, tá? Então, é mais isso. E claro, aqui na parte da topografia também, se quisesse colocar um detalhamento em cima das linhas, ó, cliquei duas vezes em cima, eu consigo ver tudo que passa aqui, mas é muito pequeno aqui o texto, por enquanto, né? Poderia aumentar esse texto aqui, selecionei ele, 10 agora, eu consigo ver um pouco melhor. Se eu clicar direto em cima dele, eu posso botar outro tamanho. O limite é 10 aqui, mas eu posso botar 50. E aí eu consigo ver aqui o detalhamento de uma maneira mais visível, certo? Se eu consigo copiar aqui a representação da... Eu vou teria que modificar os demais itens, mas, por exemplo, tem isso. Uma coisa que dá para fazer aqui também é colocar cotas, né? Então, por exemplo, tem essa medida aqui, certo? Poderia vir daqui. Ah, claro. Ele vai querer... Ele não vai deixar eu colocar a cota aqui, porque eu tô com essa... Bom, agora ele vai deixar eu colocar a cota onde eu quero. Não vai reconhecer o símbolo. Não. Mas se eu quiser colocar em cima aqui, eu posso. Em cima da conexão é permitido. Bem em cima dela. E aqui, a cota eu vou botar um tamanho maior de texto só. Até 50 também. E eu tenho aqui o tamanho desse pedaço, né, de conexão externa que tem. Claro, essas configurações aqui, esse template, essa configuração é no banco de dados, que tem que mudar o template, né, botar o template adequado. Se eu não me engano, para o topology deve existir algum exemplo aqui. Deixa eu ver se esse comp default aqui ele vai trazer alguma especificação. Não, comp default é só aquele quadrado aqui em cima do componente mesmo. Comp default não me interessa. E aqui tá na parte da cotação, nas cotas, eu posso vir aqui nas cotas mesmo, certo?
plano aqui, texto da cota, e aqui eu poderia colocar que o tamanho é 50, certo? Aplicar, e vai ser o novo padrão para qualquer cota que eu inserir. Essa aqui só para verificar se ficou, tá? Ficou. Então agora se eu vier aqui no projeto, vou marcar que eu não vou usar isso aqui mais mesmo. Eu quero colocar desse ponto aqui, né? Ele ficou cinza ali, beleza? Ficou cinza uma bolinha e pronto. A cota já tem o ajuste de tamanho a ser acertado. Aqui também. Perdão. Tecla M, né? Tecla M. Bem em cima do ponto. Pronto. E coloco assim também as cotas para identificar com mais clareza nesse meu desenho. Tá? A relação da planta e os comprimentos externos que tem. Bom, como eu disse, né, tudo isso aqui já está com a parte métrica definida. Se eu olhar aqui, tudo está certo ainda. 15 continua com os dados. O 13, se eu não me engano, está ali também. Que era o 13 metros e 400. Que a gente tinha antes ali também. Esse aqui, no caso, é o que não passa aqui. Deixa eu pegar só o que passa aqui. Agora, horizontal. (17, 16 e 18 estão passando ali. E aqui está passando 13, 14 e 15 que terminam aqui. Beleza. Bom, dentro do escopo apresentado, André, você ficou com alguma dúvida? Não, até que não. Tem que dar uma mexida aqui também para dar uma entendida melhor aqui também. Não, tranquilo, beleza. Não Bom, tive a tempo ainda. apresentação a gente vai te mandar, certo? Então vai ficar aí uma maneira de você consultar, ver as funcionalidades, fazer os testes, né? Um pouco melhor em Uhum. relação ao software. É uma coisa que eu não mostrei aqui, mas essas conexões, tá? A gente não tem lá no diagrama algo feito pronto, né? Mas a gente poderia incrementar algo aqui, por exemplo, se tu quisesse criar pontos de terra, né? No pino 4 ou no próprio PE que tem nesse conector. Eu poderia dizer aqui, então, né, mudar aqui que é GND, certo? Clico duas vezes para marcar. E agora eu venho aqui e faço essa conexão direta, tá? Aqui também. Entendi. Eu agora fiz a conexão entre o X5 e o X2, só que eu não fiz entre os outros dois que estão lá, né? Então eu tenho só entre esses aqui. Eu poderia ter algo em cima do mesmo pino, transferindo pro próximo, que seria esse aqui. Só que aqui ele está me avisando, ó, que eu tenho um número máximo de fios atingidos no pino do conector. Então, por exemplo, eu venho aqui nele, ó, propriedade do dispositivo, pronto. É no dispositivo, o modelo não está aparecendo aqui. Então, aqui na aba componente, o conector ele não vai mostrar, que é o terminal dele que tem o modelo. É o terminal que está colocado aqui, tá? Ah, claro, uma coisa que eu não cheguei a mostrar para ti, tá? Mas aqui, ó, na propriedade do dispositivo, tá? Tem essa aba de terminais e pinos, onde tu tem o terminal, ou seja, a gente está no conector, e aqui tem os terminais da conexão. A restrição mecânica daquele que deixa eu colocar só um, está nesse terminal. Esse componente aqui não tem nem selo, ó. Eu poderia aqui dizer um selo dinâmico para ir para minha lista e assim eu consigo que um selo vá para minha lista de materiais. Aqui eu também poderia modificar para um outro, forçando, tá? E aí vai para minha lista de materiais assim também de maneira dinâmica. Então aqui só para te mostrar, né, a gente está com esse componente 2,5. Se eu vier aqui, dar um Ctrl Find, aqui tá a busca, basicamente, tu pode fazer assim, ó, configurar aqui a busca de componentes e procura por Entry, no caso é o nome do componente que vai estar por aqui. Tu joga ela para a direita clicando aqui depois de selecionar dessa forma. E aqui tu tira, faz nome de componente, ou Enter. Feito isso aqui, só para te mostrar, né, que a gente tem o modelo e a gente tem o pino, que é a restrição que eu estava te falando. Então aqui se eu olhar o modelo desse pino, desse terminal,
slots e pinos, eu vou ver que ele só aceita um. Que é aquela limitação, e claro, um fio de 2,5 nesse range, ele também está avisando que ele aplica. Na seleção, o que acontece? Por que ele está selecionando também esse 2,5 aqui? Porque ele não pegou um outro terminal. Eu não ajustei esse terminal aqui. Porque tem as características de projeto que pode permitir que o E3 ele ignore isso, que é o que está acontecendo aqui agora, ele está ignorando essa característica, certo? E tem também a possibilidade de tu trabalhar de maneira dinâmica, como eu te mostrei, escrevendo, e tem a possibilidade de tu trabalhar dizendo pro E3 que ele quer que tu quer que o E3 decida quais são os terminais. Só que aí tu tem que preparar a tua base de dados, dizer que esse conector aceitaria, né, um terminal adequado para aquilo ali. Se eu não quero que não venha nada, que ele não considere nada, né, que isso seja puro, puramente vazio, eu venho na característica, que nem eu fiz aqui, né, tirei todos os terminais, ele não tem restrição mais nesse componente, porque eu tirei, eu apaguei os terminais, certo? E nesse aqui também eu vou tirar, propriedade do dispositivo. Se eu botar um dinâmico e ele não existir no banco de dados, ele não vai ter restrição também, desde que não tenha modelo, mas agora ele permitiu colocar um fio a mais aqui. Vamos ver se ele vai deixar. Não, tá bloqueando aqui o X5. O X5, esse aqui é o X5, beleza? Esse aqui é o X7 e essa é a tabela do X7. Vamos ver se eu consigo desfazer aqui de novo. Aqui eu não bloqueei, ele tá com alguma restrição também aqui do componente. Eu não deveria ter puxado. Eu deveria ter deixado a desconexão. Profundidade aqui. Só não restringiu. Eu acho que por causa da construção do componente que tá deixando mesmo. Bom, mas você tem essa ideia, esse trabalho que pode ser feito aí também com a parte de terminais, tá? E daí permite que tu tenha uma complexidade um pouco maior nessa decisão, caso tu queira levar esses terminais para tua lista, né? Acho que é algo interessante. É só tem que preparar aí a base de dados, que basicamente no dispositivo, né, lá na parte de criação do componente, na aba de pinos, dizer quais são as possíveis peças de inserto que ele tem. E daí é a característica lá do componente que vai aparecer aqui, tá? Então, se eu soltar para cá agora, entrar nas configurações dele, então você tem aqui só no banco de dados. Vamos ver se ele vai mostrar aqui já. Pinos aqui, encontrar peça válida, beleza. E no terminal eu tenho aqui o terminal para conector ativo, que é aquele que a gente estava tendo conflito. Ele está vindo pré-selecionado isso. Também pode ser algo que tu queira trabalhar, certo? Diz que o conector por padrão ele vem com aquilo, se tu colocar um outro fio ele vai tirar. Mas aí tem uma outra, claro, quando a gente avançar nessa parte aí do teu teste, do teu uso, eu posso te mostrar um pouco melhor isso, tá? Mas daí as configurações ela vem aqui, tá? E na parte de condutores e fios, e a gente usa daí essas regras aqui. Por enquanto a regra que está aplicada, ela ignora essa relação, ela puxa o que está no padrão do componente e fica aquilo. Tá? Então a gente tem aquele de até 2,5, ele aceitou até 2,5 na ligação, tá? Se a gente colocasse um outro, ele reclamaria, por isso que ele aceitou o de 1,5. Se a gente botasse um de 0,75 até 1, ele não deixaria a gente fazer a conexão. Ok?